Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Maurício Gomes. Maurício é diretor executivo da Mago Consulting. Maurício, obrigado por ter aceito o convite. A gente tem experimentado uma jornada bem próxima, falando sobre negócio, falando sobre network, e hoje eu tenho a satisfação e a honra de trazê-lo aqui para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua história, teu momento e, claro, também os planos para o teu futuro. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço muito a oportunidade também. Acho que é um grande prazer, uma honra estar aqui com você, com toda a equipe e compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha experiência aí com vocês. Agora, falando em história, você tem uma trajetória toda construída ou basicamente construída na área de finanças, né? Como é que você iniciou essa jornada na área de finanças? Foi uma escolha sua? Foi, de repente, uma oportunidade que você teve? E como é que foi construída essa jornada para você chegar até aqui, Maurício? Luciano, foi bem interessante, porque eu venho de uma família de financistas, né? Então, meu avô era contador, meu pai é economista e contador. E quando eu estava para decidir a minha carreira, estava ali nos anos 80, né? Então a tecnologia, a informática na época estava crescendo, estava nascendo e se desenvolvendo. E eu tentei seguir para uma área da profissão do futuro, na ocasião, que seria a parte de computadores, né? Tecnologia. E aí eu escolhi entrar na engenharia. Eu sou engenheiro de formação. Fiz a engenharia eletrônica para computadores, para desenvolver microprocessadores, seguir nessa carreira de tecnologia. Só que aí o sangue falou mais alto, né? Então, quando eu comecei minha carreira profissional, aí, há mais de 30 anos, surgiu uma oportunidade para começar na Pricewaterhouse, chamava Pricewaterhouse na época, né? Hoje é PricewaterhouseCoopers. E comecei ali fazendo, né, desenvolvendo sistemas para a área financeira. Eu era da consultoria, mas na época que consultoria e auditoria trabalhavam juntas. Então todo o meu background foi de auditoria, mas para desenvolver sistemas para atender as demandas dos clientes na área financeira. E aí, obviamente, o sangue falou mais alto. E aí eu comecei a me desenvolver na área financeira, né? Então, fiz o SEAG na GV, que é a pós-graduação, né, em finanças. E aí surgiu uma oportunidade para assumir uma posição de FP&A, né, de analista de planejamento financeiro, na Gradiente. E ali começou minha carreira profissional em finanças, de fato, né? Então, comecei ali com FP&A, e aí depois passei para a tesouraria e fui crescendo ao longo aí dessa jornada toda na área financeira, até atingir C-Level, até como CFO, em 8 setores da economia, né? Passei por 8 setores da economia, empresas de médio e grande porte, sempre conduzindo planos de crescimento, sempre viabilizando projetos e financeiramente, né, projetos de investimentos, maximizando a rentabilidade dos acionistas e adotando as melhores práticas de governança corporativa e gestão de riscos. Então, essa jornada, né, na área financeira, ela está sendo, né, muito gratificante, assim, porque eu consigo contribuir para o crescimento das empresas, ao mesmo tempo que isso me desenvolve bastante, né? Ao longo desses 30 anos aí, passei por 5 crises financeiras, né? Então, 97 na Ásia, 98 na Rússia, 99 na max desvalorização que teve aqui no Brasil. Aí depois teve 2002, né, no primeiro mandato do governo do PT, que também teve uma balançada aí na economia. E, por fim, 2008, né, na subprime, aqui do subprime, que teve um impacto bastante grande. Então, isso acabou preparando. Aquele negócio, né, como diz o ditado, né?
mar revolto faz bom marinheiro, né? Então, quando o mar está muito calmo, os marinheiros não ficam bons marinheiros. Então, o mar calmo não faz bom marinheiro. Então, eu me considero um bom marinheiro porque peguei muitos mares aí revoltos nesse período e isso me ajudou muito, né, no diferencial de carreira que eu acho, né, que é o fato de ser versátil, né, porque eu já trabalhei em muitos setores da economia e em diferentes situações, e essa adaptabilidade, né, para você se adaptar a esse tipo de cenário. Então, isso ajuda muito, né, cria a casca necessária para você contornar situações de crise, situações adversas. Eu brinco que eu já passei fome na tesouraria por causa disso, né? Porque do nada você está lá estruturado, está pronto para o plano seguir conforme você planejou, conforme você trabalhou para isso, de repente muda tudo e aí você tem que virar, né? fazer uma mudança radical, ou então, de alguma maneira, você tem que se virar para poder contornar aquela situação. Então, quando eu digo passei fome, eu cheguei a ter situações que eu olhava para o caixa da empresa e não sabia como é que ia fechar o caixa do dia seguinte. Ou então, estava com as linhas de crédito disponibilizadas e, de repente, os bancos tiram todas as linhas, no caso do subprime. Apesar de estar com dinheiro na conta, você não conseguia resgatar, você não conseguia fazer nenhum tipo de operação, porque, do nada, né, assim, uma coisa que está fora do teu controle. Né? Então, são coisas que você tem que usar muito da criatividade, muito da tua perseverança, da tua... Cria, né, outros, e desenvolve, né, aprimora, na verdade, outras qualidades e outras condições de você ter a criatividade de contornar essa situação. Agora, o Brasil tem os seus desafios, né? E a gente percebe que o grande desafio das empresas muitas vezes não está do portão para dentro, mas está do portão para fora, quando você precisa lidar com a situação política, situação econômica, além das questões internacionais. Sim, né? Sim. Essa característica especificamente que o Brasil tem, né, de recorrentemente estar tendo esses tropeços na economia e na política, isso exige cada vez mais do executivo de finanças essa flexibilidade, Sim. essa adaptabilidade para que ele possa continuar dentro do cenário adverso, conduzindo a empresa para a sua consolidação, para o seu crescimento e desenvolvimento, Maurício? Com certeza. É um dado do problema. Eu brinco assim, né? Assim, quando a gente fazia lá na escola, né, que você recebia um problema que você tinha que fazer, vinha alguns dados. Isso é um dado do problema. Assim, a situação macroeconômica, seja interna ou externa, os impactos disso, né? A gente está vivendo agora essa situação, de novo uma ruptura, né, no modus operandi normal, né, com a entrada do Trump, fazendo toda essa mudança. Então, e os impactos, né, que a gente está vendo, o nosso governo é um governo que gasta, e aí isso impacta diretamente no custo das operações e impacta no planejamento das operações. Então, isso é um dado do problema. Assim, a gente tem que, o executivo financeiro tem que saber que no Brasil por isso que o nosso sistema financeiro é tão desenvolvido, né? E aí, obviamente, você tem que acompanhar esse sistema financeiro. No Brasil, esse é o cenário que muda há 4 anos, são ciclos de 4 em 4 anos e que, dependendo da gestão, né, e a questão do Banco Central foi muito boa e a gente espera que isso continue, essa independência, né, do Banco Central, mas isso ajudou muito na estabilização, pelo menos você sabe, já tem uma linha, não é mais como era antes de 2017, aí, 2018, quando você não sabia exatamente, tinha uma influência política muito maior. Mas agora é dado do problema essa questão, esses cenários que são muito adversos. Assim, né? Então, e, obviamente, ao você ter essa experiência, né, e ao você saber dessa situação, você tem que buscar alternativas. Né? Então, como CFO, né, assim, eu brinco que eu só tenho um CFO 2.0, porque antes eu buscava só nas linhas clássicas de bancos, né, e com a evolução da tesouraria, da tecnologia, existem outras opções, né, e opções com fintechs, opções no exterior também,
através de captações no exterior. Então, existem alternativas que a gente consegue, e se você estiver bem informado, acompanhando tudo que está acontecendo, existe alternativas. Esse governo, apesar de todas as questões aí ideológicas, existe um compromisso muito grande na neoindustrialização. É um programa interessante que está sendo feito, onde eles reduziram custos para investimentos em inovação, investimentos numa reindustrialização, né? Então, em atualizar todo o parque tecnológico existente. Então, existem muitas oportunidades vindo também de dinheiro de fontes governamentais, né? Pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Maurício Gomes. O Maurício é diretor executivo da Mago Consult. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Maurício Gomes. O Maurício é diretor executivo da Mago Consult. Maurício, nós fechamos o primeiro bloco falando basicamente da virada de chave. Maurício deixando de ser executivo para o Maurício iniciar um novo ciclo como empreendedor. Imagino que não tenha sido fácil essa decisão, até porque empreender, as pessoas acham que é um caminho cor-de-rosa, que não tem problema, que não tem desafio, que você é dono da tua agenda, dono do teu tempo, que o dinheiro brota do vaso, e a gente sabe que na prática a história é outra. Como é que foi essa decisão para você? Quanto tempo você tomou? O envolvimento com família, porque a gente sempre tem o impacto dentro da nossa casa. Como é que foi essa experiência para você, Maurício? Não, Luciano, foi ótima, né? Assim, foi difícil, é muito difícil. Eu estou com 55 anos. E... Você é mais velho que eu, né? A gente está ali, pau a pau. Não, pau a pau nada. Que mês é? Eu sou de janeiro. Então, eu sou de dezembro. Então tá ali. Então eu sou mais velho. Você é um pouquinho, alguns dias, mas tudo bem. Mas assim, foi difícil, por quê? Porque apesar de eu ter há 5 anos iniciado esse relacionamento e investido já em empreendedorismo, né? Eu era sócio de uma empresa de consultoria já, né? Que originava negócios de soluções financeiras, mas eu tinha esses 2 chapéus, né? Eu ficava lá e ficava na posição executiva também. Eu me licenciei por um período para ocupar uma posição executiva. Então eu ficava com esses dois chapéus, e em outubro do ano passado eu vendi minha participação nessa empresa que eu tinha, e aí tive a grata surpresa, assim, e eu não conhecia a Prime Leads, não te conhecia, um amigo em comum nos conectou, e aí a gente começou essa jornada onde eu tive a convicção de que o meu caminho era para o empreendedorismo, né? Assim, baseado não apenas na metodologia, mas na forma como as coisas, como é que você foi apresentando, né, durante a nossa jornada juntos. E eu falei, está na hora, pensei comigo, aí conversei com os meus sócios, minha sócia em casa, minha esposa. Primeira dama. A primeira dama, e com os meus conselheiros, que são meus filhos, né? E aí falei, olha, eu gostaria de seguir por esse caminho. E eles deram assim, o ok, né? Então, em novembro, quando a gente começou, eu já estava migrando também, pensando nessa parte de investimento anjo, de pensar em conselho, pensar em alternativas. E aí surgiu, né, a Mago, né? Mago, ela é, na verdade, um sonho que está sendo realizado, como eu coloquei. Tinha outro nome, não tinha esse nome.
quando eu apresentei para você e para a Gabi, né, que é do meu marketing, minha equipe de marketing, vocês fizeram uma cara assim, eu falei, bom, não é esse nome. E aí eu trouxe, né, assim, é importante a gente, quando está nessa decisão, você tem que voltar para suas raízes, né? Você tem que pensar como tudo começou. E quando eu era criança, assim, eu sempre brincava, porque Mago está ligado muito com o meu nome é Maurício Gomes, né? Então, eu sempre brincava com esse nome, Mago, quando eu era criança, na minha essência, né, nos meus sonhos, né, de crescer profissionalmente. E aí eu lembrei disso, né, na hora de decidir o nome. E aí fiz uma pesquisa e Mago traz, né, essa ideia de sabedoria, essa ideia de transformação, de soluções únicas, né? Então, né, juntei esses dois mundos e coloquei, brincando ali com coloquei um 4, que faz muito sentido na minha vida, né? Então, o 4 está muito ligado com a minha vida ao longo de toda a minha trajetória pessoal e familiar. O 4 faz sentido para mim. Então, Mago Consulting, eu já tinha esse registro desse nome, e aí a gente começou essa jornada. Falando de portfólio, baseado na tua experiência, nos teus cases, nas suas realizações, como é que você encapsulou esse conhecimento todo teu, melhor dizendo, como é que você produtizou esse conhecimento teu hoje e posiciona a Mago para poder auxiliar, apoiar empresas que precisam hoje desse conhecimento que você tem acumulado nos últimos 30 anos, Maurício? O foco da Mago, ela tem dois focos, né? Ela tem um foco de ter uma gestão efetiva de capital de giro e de fluxo de caixa e viabilizar investimentos em inovação. Esses são os dois focos. E é o que eu fiz ao longo de toda a minha carreira profissional. E respeitando as melhores práticas de governança corporativa, que é algo que é importante, né, para você trazer integridade, transparência, equidade, né, na relação de todos, sustentabilidade, né, para a empresa poder ter um médio e longo prazo, e tem essa ideia de accountability, né, que é a responsabilização sobre o que é feito. Então, em cima dessas premissas, eu desenvolvi o portfólio da Mago nas soluções e dividi em 3 pilares. Um pilar é o pilar da consultoria de gestão, que traz toda essa bagagem, né, de estruturação, reestruturação de negócios, como o CFO é sob demanda, né, então CFO as a Service, e também essa otimização da estrutura de capital de terceiros, capital próprio, permitindo com que a empresa tenha saúde financeira para enfrentar os seus desafios. A segunda vertical é a agenda de inovação, que é esse investimento em inovação para poder tornar competitivo e crescer cada vez mais a empresa, e trazendo crédito subsidiado para poder financiar isso, e com uma inteligência fiscal, uma eficiência fiscal. E a terceira, não menos importante, é a gestão de caixa e capital de giro, onde tem toda uma solução, essas soluções que complementam essas outras duas, são soluções vinda de fintechs, vinda de parcerias que eu construí ao longo desses últimos 5 anos, para poder permitir você trazer mais eficiência e mais rentabilidade na gestão do capital de giro, seja através de antecipação de recebíveis de uma maneira super inteligente, seja através de concessão de créditos, seja através de infraestrutura de banco digital, então, e na gestão de capital de giro, na gestão de fluxo de caixa também, através de um aplicativo que a gente deve estar desenvolvendo aí em breve. Os mercados que você tem hoje estrategicamente como alvo para poder inserir a Mago, o que você pode compartilhar conosco, Maurício? Os mercados são indústria de transformação e varejo. Esses são os 2 mercados onde eu tenho experiência, onde eu conheço muito e onde eu vejo que existe essa demanda por essa gestão de capital de giro mais efetiva e de caixa mais efetiva. Os empreendedores, de forma geral, eles olham muito na receita e no resultado e esquecem um pouco da gestão do caixa. E aí, obviamente, quando falta caixa, vai para a dívida, e a dívida cara, 2 dígitos de Selic, e deve continuar por um tempinho. Então, isso aí consome todo o valor que é gerado na operação, é drenado, né,
dragado pelas despesas financeiras ou outras despesas. Então, existe muita compatibilidade com essas soluções que a gente traz. Na parte de consultoria, pequenas e médias empresas, que é onde tem médias, eu estou falando até 300, 400 milhões, onde tem então de 10 a 500 milhões aí, da consultoria. E nas outras duas, por uma questão de governo especificamente, né, de regime fiscal, pré-requisitos para captar recursos, aí elas têm que ser de médio e grande porte, né, nas outras duas soluções, que é de agenda de inovação e capital de giro, que tem que ter volume. Mas, então, eu consigo abranger das pequenas às grandes, de uma forma inovadora, de uma forma diferenciada, fazendo com que as empresas contribuindo, né, apoiando para superar os seus desafios, transformando os seus negócios e, não menos importante, maximizando o valor para todas as partes relacionadas, né, que são, além dos acionistas, fornecedores, clientes, chamados stakeholders, né? Então, você consegue atender a todas as necessidades que existem. Agora, empreender, além dos requisitos técnicos que são indispensáveis, exige também networking, né? E você tem andado com a Prime aí, ultimamente, bem próximo, prestigiando, nos honrando aí com a tua audiência, com a tua presença. Como é que está essa relação Mago-Prime? E o que você pode compartilhar dessa experiência, Maurício, no sentido de abrir espaço na tua agenda para desenvolver relacionamento, para poder se conectar com outros executivos, quer seja para trocar experiência, quer seja para, de fato, você construir relacionamento. O que você pode compartilhar com o nosso telespectador dessa experiência? Claro. Acho que como executivo, e pelas andanças e pelas conversas, o executivo normalmente ele foca muito na empresa, nas entregas, nos seus desafios ali, e abre mão, né, porque o tempo é limitado, abre mão de network, na sua grande maioria. Não estou falando todos, mas na sua grande maioria. Eu faço parte dessa estatística. 99%. 99%. Então, assim, ao longo de 30 anos, assim, eu investi muito pouco em network, né? E quando investi em network, eu achava que era network, né? Não, que era um range de contatos, e agora eu estou descobrindo que não é network. Então, a Prime Leads tem me ensinado muito, assim, apesar de ter sido, são 4 meses de relacionamento com feriados no meio, né? Então, eu falo que são 2 meses e meio, na verdade, de relacionamento. Eu avancei muito no conhecimento e na forma de lidar com o network. Hoje, eu faço network, de fato. E isso tem impulsionado a Mago e me impulsionado junto, né? Então, eu estou conseguindo atrelar o CPF ao CNPJ finalmente, né? Então, isso é graças aí realmente a nossa parceria e graças aí aos ensinamentos e à metodologia adotada. 1 minuto para encerrar a nossa conversa. Falando de futuro, o que você tem traçado aí para a Mago num ano meio torto, político e economicamente dizendo, que isso pode ser um bom cenário para você, mas em 1 minuto, o que você tem traçado aí para o futuro, Maurício? O meu futuro é cumprir a missão e a visão da Mago, né, que é justamente esse que eu mencionei agora há pouco, que é fazer diferença, né, que é apoiar as empresas a superar seus desafios, conseguir transformar os negócios e fazer com que maximize valor para o acionista e a sua parte relacionada. E com isso, né, de uma forma onde eu consiga colocar minha paixão, né, em prática, que é fazer essa ajuda e fazer o meu propósito, que é fazer diferença transformando planos em realidade. Então, isso está no DNA da Mago, está no meu DNA e, certamente, não há contexto macroeconômico que nos impeça a fazer isso. Tá bom? Prazerzaço recebê-lo. Obrigado. Sucesso para você. Conte sempre comigo, com a Prime. Mais do que parceiro, a gente está nessa jornada como irmãos. Torço pelo amigo, mais do que torcer. Estou sempre à disposição. Obrigado, Muito Maurício. obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo. Agradeço a atenção de todos e a tua audiência. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.
Programa Prime Leads, um oferecimento Atlus Group.